Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico, e estamos junto, galera, hoje falando sobre sistema de unidades de medidas, galera. Um assunto bem interessante, cobrados em muitos concursos públicos e abordados aí por algumas bancas de uma forma bastante intensa, beleza? Então nós vamos aprender aí a trabalhar com esse sistema de unidade de medidas. Vem comigo então, vamos iniciar aí, dar o pontapé inicial na aula de hoje. Então, nós vamos falar sobre o Sistema Internacional de Medidas, né? Nós vamos também abordar o que são essas medidas, né? Quais são os tipos de medidas, essas grandezas, e também os tipos, né? E, por fim, fazer aí alguns exercícios propostos. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos inicialmente falar sobre esse sistema internacional, que é importante a gente conhecer para que a gente possa aí desenvolver um bom trabalho. Bom, como o próprio nome já diz, a sigla é SI, certo? Sistema Internacional de Unidade, gente. Isso aqui é uma padronização mundial. É uma forma que nós temos de, aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, e falarmos a mesma língua. Então, é uma unidade que representa uma determinada medida. E aí eu consigo equiparar uma coisa com a outra. Por quê? Porque eu estou estabelecendo uma grandeza de relação. E essa grandeza está associada a um tipo de medida, um tipo de unidade. Então, quando eu digo, por exemplo, 2 metros, eu tenho uma ideia do que é isso. E essa mesma ideia aqui no Brasil é em qualquer lugar do mundo, porque se utiliza o mesmo padrão de unidade. Tranquilo? Então, o Sistema Internacional de Unidades é um sistema na qual, uma linguagem mais simples, a gente globaliza a forma de medir, certo? De representar o tamanho de uma grandeza. Beleza? Bom, vamos conhecer quais são as medidas, né? Esse sistema de medidas, né? Então, são grandezas, né? O que é uma grandeza, professor? Grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, pode ser medido ou pode ser contado. Então, eu tenho vários tipos de grandezas relacionadas a medidas. Eu tenho, por exemplo, as medidas de comprimento, né? Eu tenho as medidas de área, eu tenho as medidas de volume, eu tenho medidas de massa, eu tenho medidas de capacidade e eu tenho medidas de tempo. Nós vamos abordar todas essas medidas na aula de hoje. Tranquilo? Precisamos conhecer uma por uma o que ela afere e como que eu transformo de uma unidade para outra. O que é mais importante aí é nós fazermos essas transformações, porque você pode estar diante de uma situação que foi dado em quilômetro, por exemplo, uma distância que foi dada em quilômetro, e de repente na alternativa de resposta está em centímetro, ou metro, ou outra unidade que seja. E aí você precisa fazer a conversão. Então, é algo que a gente vai explorar muito, como fazer essas conversões aí. Tranquilo? Beleza? Então, vamos estudar todas essas grandezas aqui. Vamos começar pela medida de comprimento, né? Essa aqui é uma unidade que serve para quê, professor? Aonde que ela é utilizada? Porque o importante é isso, você associar a termologia, o nome, né? Com o seu uso. Medidas de comprimento é usada para expressar o quê? Para expressar distâncias, quando eu quero relacionar distâncias ou representar uma distância, alturas, larguras, diâmetros, profundidades. Então, aqui são uma série de situações onde, quando eu faço referência a uma dessas medidas aqui, eu faço a expressão de comprimento. Tá? Então, a medida de comprimento também é conhecida como medida linear. Tá? Ela é uma medida linear.
Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente vai falar de área. Por que eu estou usando essa termologia? Porque na geometria usa muito isso, medida linear, medida superficial, medida volumétrica. E aí foge um pouco do convencional que nós trabalhamos. Mas assim, medidas de comprimento é uma medida linear. Tranquilo? Geometricamente falando. Bom, vamos lá. A unidade principal, para cada tipo de medida, é importante que você entenda, concurseiro, que existe uma unidade padrão, uma unidade, digamos assim, principal, uma unidade chave, ok? Uma unidade de referência. Quando nós falamos de medidas de comprimento, a unidade padrão é metro, ok? Professor, isso quer dizer que tudo tem que ser em metro? Não, nem tudo vai ter que ser em metro. O que vai ser ou não ser vai depender do enunciado do exercício. A banca pode explorar qualquer unidade de comprimento, certo? E cabe a você simplesmente saber trabalhar, converter de uma para outra, ok? Então vamos lá. No caso da medida de comprimento, a unidade padrão é o metro. Então eu tenho os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Então eu tenho aqui quais são as unidades que constituem as unidades de comprimento. Então, eu tenho o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, aí vem o próprio metro, né? Eu não coloquei aqui, porque já está representado aqui em cima, decímetro, centímetro e milímetro. Isso daqui são as unidades referentes às medidas de comprimento, ok? Todas elas são chamadas de unidades de medidas de comprimento. Beleza. Uma outra coisa importante é não somente você saber o nome, mas saber também a sigla que representa essa unidade. Então, eu tenho aqui quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, dam, decímetro, dm, centímetro, cm e milímetro, mm. Tranquilo? Associar a representação simbólica com a nomenclatura. Beleza. E aí depois eu tenho a parte de medida, né? Que é a representação. 1 quilômetro, 1000 metros, 1 hectômetro, 100 metros, 1 decâmetro, 10 metros, 1 decímetro, 0,1, centímetro, 0,01, milímetro, 0,001. Ok? Bom, a gente vai explorar isso aqui mais adiante também. Olha só, medidas de comprimento. Vamos lá. Múltiplos e submúltiplos. Agora eu vou colocar numa outra ordem para facilitar a sua visualização. Aí você pergunta, professor, eu tenho que saber essa ordem? Gente, é muito importante que você saiba ela. Muito importante, principalmente na hora de converter. Eu, particularmente, eu prefiro utilizar a sequência da ordem para fazer as conversões. Então, eu tenho aqui os múltiplos, né? Os múltiplos do metro, que é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. São chamados de múltiplos. Por quê? Para converter de metro para qualquer uma dessas aqui, eu tenho que multiplicar, tá? Passar de metro para qualquer uma dessas aqui, tá? E aqui eu tenho decímetro, centímetro e milímetro, tranquilo? Que são os submúltiplos do metro. Beleza. Essa é a sequência. Eu vou colocar um nomezinho aqui embaixo para facilitar. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Guardem bem essa sequência aqui, gente. E essa aqui é fundamental. Sabe por quê, galera? Ela é uma referência para outras unidades de medidas que nós vamos estudar. Por quê? Todos esses prefixos que nós usamos, quilômetro, hectômetro, decâmetro, então esses prefixos, eles continuam sendo utilizados em outras unidades de medidas. Por isso é importante você memorizar isso, porque aí facilita nas outras. Só muda a parte final, mas a inicial é a mesma. Quilo, hecto, deca, aí depois vem deci, centi e mili. Continua a mesma, sempre as iniciais de cada um. Tranquilo? Bom, vamos lá. Como que eu faço para transformar?
Porque o que vai pegar nos exercícios, o que a banca vai estar cobrando de vocês, é exatamente isso. A forma de conversão, de representação de uma unidade em outra unidade. Porque é muito comum no dia a dia, por exemplo, ó, uma pessoa pode dizer que mora a 500 metros ou a 0,5 quilômetros de uma padaria. Observem que isso que eu coloquei aqui são referências de medidas iguais, em unidades diferentes. Eu dizer que estou a 500 metros da padaria, ou 0,5 ou meio quilômetro, é a mesma coisa. Então, eu posso representar algo em unidades diferentes, tranquilo? Agora, observem que é na mesma medida, no caso de comprimento, ok? São unidades diferentes, mas todas referentes à mesma medida de comprimento. Tranquilo. Bom, como que nós vamos fazer isso daí? Um dos caminhos é o seguinte, eu particularmente prefiro isso e eu vou trabalhar dessa forma com vocês. Existem alguns professores que preferem trabalhar com multiplicação e divisão. Eu acho um pouco confuso ficar multiplicando e dividindo, apesar que é fácil multiplicar por um múltiplo, por um número que seja da potência de 10, né? 10, 100, 1000, é tranquilo. Mas eu acho que essa regrinha, simplesmente de você trabalhar, de ir para a direita ou para a esquerda, é muito mais simples. Então, se você compreendê-la, você vai converter com muita tranquilidade. Mas, para tanto, nós precisamos que você memorize essa sequência. Essa é a regra do jogo. Se você memorizar a sequência, vai facilitar a sua vida. Então, vamos lá. Olha só. Para transformar unidades da esquerda para a direita, cada unidade contém 10 vezes a seguinte. O que quer dizer isso? Que do quilômetro para o hectômetro são 10 vezes mais. Do hectômetro para o decâmetro, 10 vezes mais. Do decâmetro para o metro, 10 vezes mais. Então, de um para o outro é sempre 10 vezes mais. Um é 10 vezes mais que o outro, ok? Então, seria como se eu fizesse uma multiplicação por 10. Simples assim, tá? Para converter de um para o outro, da esquerda para a direita, eu simplesmente multiplico. Tranquilo? Sempre por 10. Exemplo, eu tenho aqui 5,31 decâmetro. Olha só, 5,31 decâmetro. A proposta é passar para metro. Então, veja bem, eu estou nessa posição aqui, ó, decâmetro, e eu quero passar para metro. A regra é muito simples. Se você está numa situação à esquerda e quer ir para a direita, olha só, decâmetro está à esquerda de metro, ok? E eu tenho que converter para metro. Você simplesmente vai verificar quantas casas o seu destino encontra-se da sua posição atual. Então, duas coisas têm que ser observadas. Aonde estou e aonde quero chegar. Essa é a dica, tá? Então, você tem uma conversão para ser feita? Tenho. Pergunta número 1. Aonde você está? Em qual das unidades você se encontra? Ah, tá. Me sintonizei. Estou em decâmetro. Beleza. Segunda pergunta, aonde você quer chegar? Ou seja, qual é a unidade que você vai converter? Ah, vou converter para metro. Aí você vai sintonizar. Essa unidade de conversão está à esquerda ou à direita? A esquerda é um comportamento, a direita é outro comportamento. Tranquilo? Então, olha só, metro está, no caso de decâmetro, à direita. Então, eu tenho que ir para a direita. Quantas casas eu tenho que andar, professor? Olha só, uma casa somente, eu só tenho que andar uma casa. Por isso, eu simplesmente vou pegar a vírgula e vou andar uma casa. É uma casa para a direita, olha só a vírgula onde que estava, entre o 5 e o 3, foi uma casa para a direita. Pronto, transformou 53,1, está resolvido. Já fizemos a conversão. Viu como é simples? Beleza? Nós vamos fazer mais. Fica tranquilo se você ainda não pegou de vez. Agora, nós vamos fazer agora uma outra situação aqui, uma outra simulação. Eu quero passar de metro para centímetro, tá? Então, a pergunta é, aonde eu estou?
metro. 0,83 metros. Aonde eu quero chegar? Centímetro. Olha só onde está centímetro. Então, agora, conta comigo quantas casas eu tenho que andar e para onde, se é para a direita ou para a esquerda. Metro para decímetro, 1. Decímetro para centímetro, 2 casas, ok? Então, se eu for fazer da forma multiplicativa, eu teria que multiplicar por 10 2 vezes. Vezes 10 para passar para decímetro, depois vezes 10 para passar para centímetro. Tranquilo? Ou, usando a regrinha do deslocamento da vírgula, vai ser assim. Como eu tenho que andar 2 casas, eu tenho 0,83. Olha só onde que está a vírgula, entre o 0 e o 8. Como são 2 casas para a direita, então eu vou andar 2 casas com a vírgula. Vai lá para o final, vai depois do 3. Então vai ficar bem assim, ó. Olha só, ó. Andei 1 casa, 2 casas, 83 centímetros. Ah, professor, eu faço multiplicando. Eu peguei 0,83 vezes 100. Por quê? Vezes 10 vezes 10 2 vezes, 10 vezes 10, 100. Ah, 0,83 vezes 100, 83. Está certo também. Não tem problema. Se você acha mais fácil usar a multiplicação, fica tranquilo. Mas assim, eu fico bem mais à vontade trabalhando com a ideia de deslocar a vírgula somente, para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aqui, como eu estou transformando para uma unidade de referência menor, então eu vou deslocar para a direita. Tranquilo? Eu multiplico. Beleza. E se for ao contrário, professor? E se for o contrário? Se agora eu quiser transformar uma situação inversa, da direita para a esquerda, o que vai acontecer? Por exemplo, transformar 75,2 hectômetro em quilômetro. Basicamente, é só o sentido do deslocamento que muda. As perguntas continuam sendo a mesma. Pergunta número 1. Aonde você está? Ou seja, qual é a unidade que foi informada? Segundo, aonde você quer chegar? Qual é a unidade indicada para a conversão? Certo? Depois que você localizou as 2 unidades, você só vai verificar se para chegar nesse destino, você tem que ir para a esquerda ou para a direita, ok? Para a esquerda ou para a direita, só isso. E verificando se é para a direita ou para a esquerda, você conta quantas casas tem que deslocar. Simples assim, beleza? Então, olha só, coloquei aqui as unidades padrão. Aonde estou? Aqui, ó, hectômetro, beleza? Aonde quero chegar? Aqui, quilômetro. Beleza. Então, para sair daqui para cá, eu vou ter que deslocar 1 casa para a direita, tá? 1 casa para a direita. Eu estou, desculpa, 1 casa para a esquerda. Olhando de frente, 1 casa para a esquerda. Estou aqui, quero vir para cá. Então, eu vou ter que sair da direita para a esquerda. Nesse caso, se você for usar números, você tem que dividir por 10. Para cada 1 casa, eu divido por 10. Se eu deslocar 2 casas, eu divido por 10 2 vezes. Se eu deslocar 3 casas, eu vou dividir por 10 3 vezes, que é a mesma coisa que dividir por 1000. Se eu divido por 10, por 10, por 10, eu dividi 3 vezes. Então, eu divido por 1000. Tranquilo? Bom, então esse procedimento nós vamos usar. Olha só como que vai ficar. Vai ficar bem assim, ó. Eu tenho 75,2, então a vírgula está aqui entre o 5 e o 2. Como eu tenho que deslocar 1 casa para a esquerda, então 1 casa para a esquerda vai ficar 7,52 quilômetros. Pronto, está resolvido. Professor, e se eu fizer pela divisão? Aí você vai pegar 75,2 e vai dividir isso aqui por 10. Faz a divisão. Divisão por 10 é só deslocar a vírgula para a esquerda. Pronto, é 7,52. Vai dar na mesma. Tranquilo? Então, fica à vontade na forma como você quer proceder. Repito, eu particularmente prefiro deslocar a vírgula somente. Conta quantas casas e faz. Beleza? Bom, vamos treinar isso daqui, tá? Vamos treinar isso daqui. Eu tenho a seguinte situação.
Transformar 240 centímetros em hectômetro. Então, a regra é a seguinte. Eu vou colocar aqui a sequência, né? A sequência das unidades de medida de comprimento, porque a partir delas eu vou desenvolver a transformação. Tá? Repito, memorizem essa sequência. Ela é de fundamental importância na hora de fazermos a conversão. Beleza. Pergunta número 1. Aonde estou? Aqui, ó, centímetro. Então, comigo, ó, centímetro aqui, ó. Tranquilo? Pergunta número 2. Aonde quero chegar? Olha só, hectômetro. Aonde está hectômetro? Aqui. Feito isso, que eu já sei a minha origem e sei o meu destino, agora eu vou verificar se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda para chegar no meu destino. Então, estou aqui. Para chegar em hectômetro, eu tenho que deslocar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Tranquilo? Então, eu vou ter que andar 4 casas para a esquerda para chegar no meu destino. Então, como que eu procedo? Faço assim, ó. Coloca-se o número 240, está aqui, e eu vou contar 4 casas para a esquerda. Professor, o que ocorre se por acaso não existir mais casas, não existir mais números? Você vai acrescentar quantos zeros for necessário para poder chegar ao seu destino. Então, como aqui só tem 3 casas e eu sei que eu tenho que deslocar 4, então, obrigatoriamente, eu vou ter que colocar zeros aqui, ó. Eu não sei quantos zeros eu vou usar por enquanto, mas depois eu apago os outros, ok? Eu só vou deixar os que eu efetivamente usar. 4 casas para a esquerda, então vamos lá. Quando tem vírgula, você conta a partir da vírgula. Se tiver vírgula, o número for indicado por vírgula, conta a partir da vírgula. E quando não tem vírgula, professor? Conta do final. Então, eu estou aqui no final. 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai vir aqui, ó. E esses outros 2 zeros? Isso aqui eu apago, deixa só um zero antes da vírgula. Então, a resposta vai ficar 0,0240 hectômetro. Pronto, está respondido. Beleza? Tranquilinho? Conseguiu aí pegar? Não ainda? Vamos fazer mais um aqui, ó. 2035,6 milímetros em decâmetro. Beleza. Vamos lá, pergunta número 1. Aonde estou? Aqui, milímetro. Aonde quero chegar? Aqui, decâmetro. Quantas casas eu tenho que andar? 1, 2, 3, 4 casas. Então, você vai reescrever o número 2035,6. Observe que eu não coloquei a vírgula. Eu coloquei o número sem a vírgula ali. Por quê? Porque a vírgula vai ter um novo posicionamento. Beleza. Quantas casas? 4 casas. Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. A vírgula estava onde? Aqui, ó. Quando tem vírgula, conto a partir da vírgula. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Vírgula. E agora, professor, o que faz? Coloca um zero antes. Eu tenho que acrescentar o zero. Sempre que não tiver um número, eu coloco o zero. Certo? Então, 0,20356, nesse caso agora, decâmetro. Beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Agora ao contrário. Eu tenho quilômetro e quero passar para decímetro. Olha só, estou aqui, quero chegar aqui. Quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. Só que agora para a direita. Então, eu coloco 4, 7, 6, beleza? Eu coloquei sem a vírgula. Localiza onde está a vírgula, entre o 4 e o 7. E eu já sei que para fazer essa transformação, eu vou ter que deslocar 4 casas para a direita. Então, comigo, estou aqui entre o 4 e o 7. 1 casa, 2 casas. Professor, não tem mais números. Como que eu procedo? Você vai acrescentar tantos zeros quanto faltar para completar a quantidade de casas. Então, olha só. 1, 2, são 4, está faltando 2. Então, mais 2 zeros. Pronto, decímetro está transformado.
Professor, e a vírgula? Não há necessidade de colocar quando ela está no final, a não ser que tivesse números depois. Aí eu teria que colocar a vírgula. Como não tem, então não há necessidade. Ela foi para o final do número, ela desaparece. Beleza? E aí mais um aqui, ó. 3,2756 metros, quero passar para centímetro. Então, olha só, pergunta número 1, aonde estou? Aqui. Aonde quero chegar? Aqui. Quantas casas? Uma, duas. Duas casas. Para que lado, gente? Para a direita. Então, eu vou deslocar a vírgula, duas casas. Reescreve o número sem a vírgula. Ó, reescrevi o número sem a vírgula. Localizo a vírgula, está entre o 3 e o 2. Quantas casas? Duas, para a direita. Então, estou aqui, uma casa, duas casas, 327,56 centímetros. Pronto, está transformado. Beleza, gente? Tranquilo? Essa primeira parte, que é a unidade de comprimento, e que a gente deteve mais tempo até explicando, é porque é a base, gente. Se você entendeu isso aqui, o que nós vamos falar de agora para frente vai ser tranquilo, tranquilo mesmo, tá? Porque essa aqui é a base da compreensão da conversão de unidades. Beleza? Bom, vamos ver outra unidade de medida. Outras medidas. Agora, vamos falar sobre medidas de área. Ok? A medida de área também é conhecida como medida superficial. Na geometria usa-se muito esta termologia. A medida superficial é medida de área, tá? Beleza. As unidades de área, de acordo com o sistema internacional, são as seguintes. Olha só, gente. O que mudou em relação ao que nós já havíamos estudado na medida de comprimento? A única coisa que alterou é que agora acrescentou-se o quadrado. Continua sendo quilômetro, só que agora quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, eu continuo com a mesma unidade padrão, só que agora elevado ao quadrado. Então, professor, toda vez que for área ou superfície, é só elevar ao quadrado? Só elevar ao quadrado. Beleza? Por isso que eu chamei a atenção dos senhores da importância de memorizar aquela sequência de unidade de medidas de comprimento, porque ela não vai variar para as demais medidas. A única coisa que vai ser acrescentado, nesse caso aqui, por exemplo, é o 2. Tá? Tranquilo? Então, olha só como que fica. A sequência é a mesma. Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, tal, só que elevado ao quadrado. E aí, para poder fazer as transformações, professor, como que eu vou proceder? O que vai proceder agora é o seguinte, como está elevado a 2, você vai ter que multiplicar a quantidade de casas do deslocamento por 2. Como assim, professor? Se antes você tinha que deslocar uma, tá? Agora, 1 vezes 2, 2. Então, você vai ter que deslocar 2. Se você tinha que deslocar 2, 2 vezes 2, 4. Você vai ter que deslocar 4. Se você teria que deslocar 3 casas para sair de uma unidade a outra, agora 2 vezes 3, 6. Então, você vai ter que deslocar 6. Quando for área, você tem que multiplicar por 2 a quantidade de casas que você tem que deslocar. Tranquilo? Vai ter que dobrar essa quantidade, toda vez que for área. Beleza? Mas a gente continua com aquela mesma ideia, de para a direita, para a esquerda, uma casa, duas casas, a mesma ideia. Então, olha só. Como agora eu tenho que dobrar, tá? Então, seria 10 vezes 10 aqui é ao quadrado, né? No caso, 10 ao quadrado, 100. De um para o outro, há uma diferença de 100 vezes o outro, tá? Então, se eu tiver que usar valores para multiplicar ou dividir, eu vou ter que usar realmente essa ideia. De um para o outro, eu multiplico por 100 para poder fazer a transformação quando for área. Quando era comprimento, era vezes 10. Quando é área, é vezes 100. Tá? É o 10 ao quadrado. E a mesma coisa se for ao contrário, né?
da direita para a esquerda, eu vou dividir por 100 e quando for da esquerda para a direita, eu multiplico por 100. Beleza. Exemplo, olha só. Eu quero transformar 5,31 hectômetros quadrados para metros quadrados. Então, veja bem, aonde estou? Aqui, ó, hectômetro quadrado. Origem, destino, metro quadrado. Estou aqui. Quantas casas? 1, 2 casas. Só que, como se trata de área, a quantidade de casas que eu caminho, eu tenho que multiplicar por 2. Então, como são 2 casas, 2 vezes 2, 4. Então, na verdade, eu vou ter que deslocar não 2, mas 4 casas. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, porque metro está à direita. Então, eu estava aqui, entre o 5 e o 3, uma casa, 2 casas. Como não tem mais números, eu acrescento tantos zeros quantos forem necessários para completar a quantidade de casas. São 4, então eu já tinha dado 2, faltam mais 2, eu acrescentei 2 zeros. Beleza? Pronto, ficou ali 53.100 metros quadrados. Beleza, gente? Então, ó, é o mesmo procedimento, só lembrar que agora eu tenho que multiplicar por 2, tá? Se for o contrário, para que eu venha da direita para a esquerda, vou usar do mesmo procedimento. Olha só, eu quero passar aqui metro para centímetro. Não, ainda estou passando no mesmo sentido. Metro para centímetro, estou aqui, quero chegar aqui. Quantas casas eu tenho que andar? 1, 2. 2 casas. Então, vamos lá, ó. 2 casas. Tranquilo. Então, eu vou pegar, ao invés de 2, andar 4, porque para cada quantidade eu tenho que multiplicar por 2. Eu tenho 0,57, então 2 casas vai ficar 57, mais 2 zeros, porque são 4 casas, 5.700 centímetros quadrados. Tranquilo? Se for o contrário, gente, agora sim, divide por 100 ou desloca a vírgula para a esquerda. Beleza? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 75,2 decâmetros quadrados e quero passar para hectômetro quadrado. Pergunta número 1, aonde estou? Aqui, ó, decâmetro quadrado. Pergunta número 2, aonde quero chegar? Eu quero chegar em hectômetro quadrado. Então, eu quero passar de decâmetro para hectômetro. Quantas casas eu tenho que deslocar? Uma casa somente. Ah, mas como se trata de área, eu tenho sempre que multiplicar por 2 essa quantidade. Uma casa, 1 vezes 2, 2. Então, na verdade, eu vou andar 2 casas. Beleza, vai ficar assim, ó. Eu tenho 75,2, então, como eu tenho que deslocar 2 casas para a esquerda, a vírgula estava aqui, 1, 2, vírgula, e acrescento um zero sempre que não tiver mais números. Então, 0,752 hectômetros quadrados está transformado. Beleza? Né? Professor, é muito simples isso daí. Sim, gente, você tem que só entender essa ideia. Entendeu? Tranquilo, tá? Professor, a banca vai cobrar desse jeito assim, só pedir para transformar? Não, não. A banca vai contextualizar, vai contar uma história, só que no final ele te dá uma unidade e pede resposta em outra. E aí, no final, você precisa fazer essa conversão. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é a forma prática, como que se passa de um para o outro. Por quê? Porque você pode, por exemplo, ter uma informação no enunciado do exercício em metro quadrado e, de repente, as alternativas de resposta estão em quilômetros quadrados, ou centímetros quadrados, ou milímetros quadrados. E aí você não vai encontrar essa resposta na alternativa, porque você está trabalhando com metro. Daí você vai ter que fazer a conversão, tá? Então, o que a gente está trabalhando aqui é exatamente mostrando para você, concurseiro, como faz essa transformação. Beleza? Bom, vamos pegar um exemplo aqui.
Só para nós treinarmos isso. Eu quero passar 346 centímetros para metro. Centímetro, estou aqui, ó. Metro, estou aqui. Então, pergunta número 1, onde estou? Pergunta número 2, onde quero chegar? Estou aqui, quero chegar em metro, então eu vou ter que andar 2 casas para a esquerda. Estou em centímetro, quero ir para metro. Então, como que eu faço? Reescreve o número 346, ok? Como é quadrado, então eu vou ter que, ó, vou acrescentar uns zerozinhos aqui, porque eu sei que eu vou precisar deles, tá? Como é quadrado, eu tenho que multiplicar por 2. 2 casas, 2 vezes 2, 4. Tem vírgula? Não, conta do final. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 0,0346 metros quadrados. Pronto, fizemos a conversão. Tranquilo? Outro exemplo. 2035,6 milímetros quadrados para decímetros quadrados. Então, agora, estou aqui, milímetro quadrado, quero chegar aqui. Quantas casas? 1, 2 casas, também para a esquerda. Então, 2 vezes 2, 4. Então, na verdade, eu vou ter que andar 2035,6. Coloca um zerinho, se for precisar. O que não precisar, você apaga depois. Então, eu estou aqui, entre o 5 e o 6. Tem vírgula, conta da vírgula. Não tem vírgula, conta do final. Então, vamos lá. Para a esquerda, 4 casas. 1, 2, 3, 4. 0, aí eu já não preciso desse outro zero, então eu posso apagá-lo. 0,20356, agora decímetro quadrado. Tranquilo? Vamos ver mais um aqui. De quilômetro para metros quadrados. Olha só, quilômetro, estou aqui. Metro quadrado, aqui. Então eu tenho que andar 1, 2, 3 casas para a direita, 3 casas para a direita. Então, eu tenho 476, agora eu escrevo o número sem a vírgula, e agora eu vou andar a quantidade de casas indicado na transformação. Lembrando que para cada casa eu tenho que multiplicar por 2. Então, como são 3, 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ter que andar 6 casas para a direita. A vírgula está aqui, entre o 4 e o 7. 1 casa, 2 casas. Não tem mais números, professor. Acrescenta tantos zeros quantos forem necessários para completar a quantidade de casas que você tem que andar. São 6, já andei 2, faltam 4. Então, 1, 2, 3, 4. Pronto, metros quadrados. Está transformado. Viu como é simplesinho, gente? Não tem necessidade de fazer cálculos, é só trabalhar com a vírgula, direita, esquerda, 1 casa, 2, 3, né? Olha aqui. 38,4756 de metro para centímetro. Agora, estou aqui, metro, e quero chegar aqui. Então, eu tenho que andar 1, 2 casas, só que agora para a direita. Então, vamos lá. Escreve-se um número sem a vírgula, 384756, escrevi o número sem a vírgula, localizo a vírgula entre o 8 e o 4, e aí, como é para a direita, 4 casas, 1, 2, 3, 4, a vírgula vai para o final, então eu não preciso colocá-la mais, centímetros quadrados, está resolvido. Beleza? Tranquilo? Fixou, galera, como que é a transformação de área? Beleza? Bom, então vamos falar de outra unidade de medida. Medida de volume. Olha só as unidades de medidas de volume. O que muda em relação ao que a gente já vem estudando? Professor, o 3 agora está elevado ao cubo. Exatamente, gente. A única coisa que mudou agora é que como se trata de volume, eu tenho que elevar ao cubo. Quando era área, eu elevava ao quadrado. E quando é volume, eu elevo ao cubo. Só isso. A sequência é a mesma.
Por isso, volto a repetir a importância de você memorizar aquela sequência das unidades de medidas de comprimento. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só que agora é o cubo. Então vai ficar assim, ó. Mesmo posicionamento. Professor, é a mesma relação também? Uma casa, duas, três? Exatamente isso. A mesma situação, só que com um diferencial. Na área, eu multiplicava por 2, não é? Por quê? Porque era ao quadrado. Agora, professor, é volume, é cubo. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que multiplicar a quantidade de casas por 3. Para cada uma casa, na verdade, eu ando 3. 2 casas, 3 vezes 2, 6. 3 casas, 3 vezes 3, 9. 4 casas, 3 vezes 4, 12. Então, agora, eu tenho a necessidade de multiplicar por 3. Beleza? Então, vai aumentar a quantidade de casas que eu vou ter que andar. Mas a ideia é a mesma, direita, esquerda, tranquilamente. Tem ponto de partida, ponto de chegada, normal. Tá? Então, agora, como são vezes 3, seria 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. Portanto, 1000. A diferença de um para o outro, quando se trata de medidas de volume, é de 1000 vezes o outro. Ok? E a mesma coisa o contrário. Então, se de um lado eu multiplico, na volta eu divido por 1000. Beleza. Então, uma situação aqui agora, ó. Decâmetro cúbico para metros cúbicos. Vamos usar a mesma ideia. Decâmetro, onde estou? Aqui, ponto de origem, ponto de partida. Metro, ponto de chegada. Eu quero chegar aqui. Para sair daqui para lá, eu tenho que deslocar uma casa. Uma casa para a direita. Mas espera aí. Como se trata de volume, para cada uma, eu tenho que multiplicar por 3. Então, 1 vezes 3, 3. Então, na verdade, eu vou ter que deslocar 3 casas. Olha a vírgula, está entre o 7 e o 8. Então, estava aqui. 1, 2, 3 casas, a vírgula foi lá, quase que no final. Então, ficou 547.835,6 metros cúbicos. E assim nós fizemos a transformação. Beleza? Tranquilinho? Então, galera, é simples o procedimento. Vamos continuar com a mesma ideia. Tá? Vamos ver essa situação aqui, ó. 21,5897 metros para centímetro. Pergunta, onde estou? Aqui, ó, metros cúbicos. Outra pergunta, onde quero chegar? Aqui, em centímetros. Quantas casas eu tenho que deslocar de um para o outro? Uma casa, 2 casas. Então, eu vou ter que deslocar 2 casas para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Só 2, professor? Não. Como se trata de volume, eu tenho que multiplicar sempre por 3. 2 vezes 3 são 6. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer um deslocamento de 6 casas para a direita. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. A vírgula estava aqui, entre o 1 e o 5, certo? E aí eu vou deslocar ela 6 vezes, tá? Para a direita. Lembrando sempre que, se não tiver mais número, eu acrescento 0. Então, vamos lá. Entre o 1 e o 5, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Como não tinha mais número, acrescentei 2 zeros, por isso que ficou 21.589.700 centímetros cúbicos. Pronto, fizemos a transformação. Tranquilo? De boa na lagoa aí, né, galera? Muito simples, muito fácil a transformação. Com essa dica aqui, com essa regrinha, você não erra, não tem como errar. Nem se quiser erra, não tem como. Tá? De decímetro para metro, olha só, uma casa para a esquerda. Então, na verdade, eu vou ter que andar 3 casas para a esquerda, né? Eu vou pegar a vírgula aqui e vou andar 3 casas, vai ficar entre o 3 e o 4, 73,4. Vamos fazer aqui algumas transformações. Olha só, quero transformar 4.878.960 centímetros para metro. Então, pergunta número 1, onde estou? Pergunta número 2, onde quero chegar? Quantas casas eu tenho que deslocar? Uma casa, 2 casas. 2 casas para a esquerda. Então, vamos lá. 4, 8,
7, 8, 9, 6, 0. Tem vírgula? Não. Se não tem, eu conto do final. Quantas casas? 2? Não. Vezes 3. Sempre assim, multiplica por 3. Então, eu tenho que andar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar aqui. E aí, eu coloco em metros cúbicos, está transformado. Beleza? Olha só. 213.035,6 decâmetro para hectômetro. Agora estou aqui, decâmetro, e quero chegar aqui em hectômetro. Uma casa, então 3 casas na verdade. A vírgula está aqui, vou andar 3 casas e colocar a vírgula. Então eu vou ter 213,0356 hectômetros cúbicos. Olha só, andei 3 casas, a vírgula estava entre o 5 e o 6. 1, 2, 3, 213. Beleza? 4,768943 quilômetros para metro. Agora é o contrário. Vamos andar em outro sentido. Estou em quilômetros, quero chegar em metro. 1, 2, 3. Aqui é o meu destino. Então, 3 casas para a direita. 3 vezes 3, 9. Então, escreve-se o número sem a vírgula. 76894,3. Escrevi o número sem a vírgula. Como eu sei que eu vou ter que deslocar 9 casas, porque aqui são 3, vezes 3 são 9. Então, eu vou contar 9 casas. E se acaso não existir mais número, acrescenta 0. Ok? Então, vamos lá. A vírgula está entre o 4 e o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 3. 7, 8, 9. Pronto, está aqui, ó. Então, vai ficar metros cúbicos aqui no final. Tá? Eu passei a ter agora aqui 4.768.943.000 metros cúbicos. Pronto, resolvido. Tranquilo? De boa, né? Metro para decímetro. Metro para decímetro, uma casa, na verdade, 3. 1 vezes 3, 3. Então, 3 casas, a vírgula vai vir para cá, vai ficar 53.275,6 decímetros cúbicos. Pronto. Só andei 3 casas com a vírgula. A vírgula estava entre o 3 e o 2. 3 casas para a direita, porque de metro para decímetro é só uma. Tranquilo? Belezinha? Bom, gente, isso que a gente falou aqui, medidas de volume. Então, nós já estudamos medidas de comprimento, já estudamos medidas de área e já estudamos medidas de volume. Agora, vamos falar sobre medidas de massa. É outra grandeza que faz parte do sistema internacional. Aqui, na medidas de massa, a gente aproveita até para corrigir alguns equívocos, né, que a gente usa muito, né? Quando a gente fala em massa, né, nós estamos falando nessas unidades aqui, ó. Isso que é massa. A unidade padrão da massa é o grama. Assim como a unidade padrão lá do comprimento era o metro, na massa, na medida de massa, a unidade padrão é grama. Então, tudo que eu for falar vai estar associado a grama. Tranquilo? Quando se tratar de massa. Lembram que eu disse para vocês da importância da gente memorizar, porque só mudava a parte posterior, o sufixo, porque o prefixo manteria, que seria o quilo, hecto, deca. Aí depois vem deci, centi e mili. Observe que antes, a partir daqui, era metro. Agora só mudou para grama. Mas continua a mesma ideia. Quilograma, hectograma, decagrama. E a sequência também permanece a mesma. Eu só vou trocar o M pelo G. Tá? E aí eu vou ter, dentre os múltiplos e submúltiplos, essa organização aqui. Tá? Olha só, grama, que é o central, né, que é o padrão. Aí eu tenho quilograma, hectograma, decagrama,
centigrama, decigrama, centigrama e miligrama. Dessas unidades aqui, gente, é diferente das unidades de comprimento, que praticamente todas são usadas com frequência. Quando se fala em medidas de massa, a gente dá destaque para o quilo, a gente dá destaque para a grama e para a miligrama. Geralmente, se trabalham essas três unidades, ou em quilograma, ou em grama, ou em miligrama. Ah, professora, a banca não vai explorar hectograma, decagrama? Não estou dizendo isso. Pode explorar? Pode. Não é comum ocorrer isso. Geralmente, a banca explora quilo, grama, grama e miligrama, tá? Mas nós vamos aqui transformar todas, porque do jeito que vier, você vai usar o mesmo procedimento de transformação. Bom, a regra de transformação para unidade de medidas de massa segue a mesma regra da unidade de medidas de comprimento, 1 para 1. Uma casa para uma casa. Se é para a direita, eu vou andar uma casa para a direita. Se é uma casa para a esquerda, é uma casa para a esquerda. Eu vou continuar fazendo aquele mesmo trabalho de vírgula, direita e esquerda, só que agora a relação é 1 para 1. Quando era medida de área, era 1 para 2. Para cada uma eu andava 2. Quando era medida de volume, é 1 para 3. Para cada uma eu andava 3. Agora, a medida de massa, ela segue o mesmo padrão da unidade de medida de comprimento. 1 para 1. Tranquilo? Então, é simples. Como que vai ficar a conversão? Olha só. Eu tenho aqui a sequência, é a mesma, só mudou agora, ao invés de M, vai ser G. Tá? Se for da esquerda para a direita, eu multiplico por 10, e se for da direita para a esquerda, eu divido por 10, tá? Exemplo aqui, 5,31 decagrama para grama. Deca, estou aqui, grama, quero chegar aqui. Então, eu tenho que andar uma casa para a direita. Uma casa para a direita, a vírgula estava aqui, uma casa para a direita, pronto, está transformado. Beleza? Vamos lá, então? Vamos aplicar isso. Então, eu já entrei agora, já direto, já mostrando os exercícios, porque a gente vai seguir aquele mesmo padrão. Então, olha só, 487,960 centigramas e eu quero transformar para grama. Então, a pergunta é sempre essa, aonde estou, aonde quero chegar. Estou partindo de centigrama, origem, e quero chegar em grama. Quantas casas eu tenho que deslocar? 1, 2 casas. Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então, você escreve o numeral, sem a vírgula, depois localiza a vírgula e conta a quantidade de casas no sentido que você tiver que caminhar. Então, estou aqui entre o 7 e o 9 e tenho que deslocar 2 casas. Então, uma casa, 2, 4,87960 gramas. Pronto, está transformado. Beleza? Olha só outra situação. 2.134,6 decagrama para hectograma. Decagrama, estou aqui. Hectograma, quero chegar aqui. Uma casa para a esquerda, a vírgula está entre o 4 e o 6. Uma casa, então eu vou ficar com 213,46 hectograma. Viram? Andei uma casa somente para a esquerda, que é o que estava indicado na transformação. Beleza? 4,76893 quilo em grama. Agora eu quero transformar de quilo para grama. Bom, quilograma, onde estou? Aqui. Grama, aonde quero chegar? Aqui. Quantas casas eu tenho que caminhar? 1, 2, 3 casas. Só que agora para a direita. Olha só onde está minha vírgula. Entre o 4 e o 7. Deslocando 3 casas, ela vai vir para cá. Vai ficar entre o 8 e o 9. Certo? Então, minha resposta vai ser 4,768,93 gramas. Pronto, está transformado. Outra situação. 53,276 grama para decigrama. Bom, grama, estou aqui. Decigrama, uma casa
para a direita. De grama para decigrama, uma casa para a direita. Beleza, a vírgula está aqui, vou andar uma casa, 53, 2,76 decigrama. Pronto, fiz a conversão. Tranquilo? Belezinha? Bom, gente, isso é unidades de massa, tá? Unidades de massa. Agora, próxima unidade de próxima medida, próxima grandeza, capacidade, ok? E aqui cabe uma ressalva, porque às vezes a gente confunde, né? Capacidade com volume, tá? Quando se fala em capacidade, é uma representação. Quando se fala em volume, é outra. Volume é o que nós vimos anteriormente. Quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos. Quando fala em capacidade, já é, ao invés da gente usar o sufixo metro, agora a gente vai usar o sufixo litro. Capacidade é litro, volume é metros cúbicos, ok? Beleza. Bom, então agora eu vou ter, continua ainda com a mesma iniciativa, ó. As iniciais se mantêm, quilo, hecto, deca, deci, centi e mille. Viram a importância da gente memorizar aquela sequência? Porque de um para o outro só vai mudar agora o final. Agora, ao invés de M, eu vou colocar L de litro no final. Mesma sequenciazinha. E vai ficar assim, ó. Tá ligado, gente? Que é a mesma coisa. E aí, professor, e a regra de transformação? Segue-se a mesma regra de transformação de comprimento. 1 para 1. Uma casa, direita ou esquerda, 1 para 1. Tranquilo? Então vai ficar bem assim, ó. Uma casa, se for da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10. E se for o contrário, da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10 para cada uma casa que eu tiver que deslocar. Beleza? Então, um exemplo aqui. 46,3.857 quilolitros. Então, olha só aonde estou. Estou em quilo. Quero chegar aonde? Em litros. Quero chegar aqui. Então, eu tenho que deslocar uma casa, duas casas, três casas. Três casas para que lado, professor? Para a direita. Então, basta você deslocar a vírgula 3 casas. Olha só, estava entre o 6 e o 3. 3 casas para a direita, uma casa, duas casas, 3 casas, vai ficar entre o 5 e o 7, que é a nossa resposta ali. Beleza? Pronto, está convertido, está transformado. Tá? Professor, o senhor falou que às vezes se confunde volume com capacidade. Realmente se confunde. Tá? O volume, só para a gente entender melhor isso, o volume envolve o corpo como um todo, certo? E quando a gente fala em capacidade, a gente está falando em capacidade somente aquilo que a gente consegue colocar dentro. Digamos assim, se você pegar um copo, o volume envolve todo o copo, inclusive aqui nesse caso, nesse exemplo de copo de vidro, envolve todo o vidro, o volume é todo ele, num contexto. Quando eu falo em capacidade, é só o que eu consigo colocar internamente dele. A capacidade é tudo aquilo que eu consigo armazenar internamente nele. Só para você ter uma ideia da diferença aí de volume e capacidade. Bom, então, 46,3857 quilolitros, 46.385,7 litros. Beleza? Transformei, porque eu tenho que deslocar de quilo para litro 3 casas e eu andei 3 casas aí. Bom, eu vou passar aqui uma regrinha de transformação. Por quê? Porque pode ocorrer da banca te dar, por exemplo, uma medida de volume ou te dar medidas de comprimento, e aí quando você fizer o cálculo, você vai encontrar o volume e ele pode pedir para você dar a resposta em litros. Professor, isso mesmo, galera. A banca pode fazer isso. Ele pode te dar uma unidade
num sistema de medidas de uma grandeza e pode pedir a resposta em outra grandeza? Pode. Então, existe uma associação entre o volume e a capacidade. Existe uma relação aí. E essa relação é dada por isso aqui, ó, gente. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Essa é a relação de transformação. E aí você pode, a partir daqui, fazer qualquer conversão. Então, como 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico e como 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, tá? Lembram? De metro para decímetro, uma casa, como é 1 para 3, então 1000. 1 metro é 1000 decímetros. Conclusão, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1000 litros. Tranquilo? Beleza? Então, ó, guardem bem essa regrinha de transformação, porque às vezes você precisa fazê-la, tá? Ah, professor, isso quer dizer que se eu tiver 5 metros cúbicos, na verdade eu tenho então 5.000 litros? Sim, 5 metros cúbicos é 5.000 litros. Se a sua caixa d'água é de 1.000 litros, é porque ela comporta 1 metro cúbico, em volume, a representação. Ah, 2 metros cúbicos, 2.000. 15 metros cúbicos, 15.000. E para fazer o contrário, se eu tenho uma caixa de 25.000 litros, isso quer dizer que ela tem 25 metros cúbicos. Para cada 1.000 litros é 1 metro cúbico. Tranquilo? Então, guardem bem essa relação aqui, porque pode ocorrer da banca exigir que você dê a resposta numa outra grandeza diferente daquela que foi elencada no exercício. Beleza? Olha só. Quero passar de centilitro para litro. Centilitro, estou aqui. Litro, estou aqui. 1, 2 casas para a esquerda. 2 casas, a vírgula vai vir para cá. Vai ficar 0,87960 litros. Tá? Outra situação, 214,6 hectolitro. Quero passar para quilolitro. Hecto, quilo. Uma casa para a esquerda. A vírgula vai vir para cá. 21,46 quilolitros. Tranquilo? Outra situação, 76,8935 quilolitros. Passar para litros. Quilo, estou aqui. Litros, quero chegar ali. 1, 2, 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Então, vai ficar 76,893,5 litros. Tranquilo? Então, mesma regrinha, direita, esquerda, uma casa, 2 casas. Vamos seguir o mesmo padrão. Relação 1 para 1. Tá? Agora, eu coloquei uma situação diferente. Eu quero passar 123,566 litros para metros cúbicos. Agora a resposta é em metros cúbicos. Bom, veja bem, eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Tranquilo? Bom, se você quer fazer essa transformação, você pode pensar assim, ó. Vou colocar aqui, ó, litros, metros cúbicos. Guardem bem isso aqui. Para passar de litro para metro cúbico e de metro cúbico para litro. De metro para litro, multiplica por 1.000. De litro para metro, divide por 1.000. Só isso, professor, só. Você só vai usar essa regra. Ou você vai multiplicar, ou você vai dividir por 1.000. Quero passar de metro para litro, divide por 1.000. Quero passar de metro para litro, multiplica por 1.000. Quero passar de litro para metro, divide por 1.000. Simples assim, professor, simples. Então, como eu tenho aqui 123, vou colocar aqui embaixo, 123,566, veja bem, gente, a divisão por 1.000 é muito simples. Por quê?
Porque você tem 3 zeros. A quantidade de zeros é a quantidade de casas que você vai ter que deslocar a vírgula. Ah, mesmo raciocínio? Isso mesmo. Como 1000 tem 3 zeros, então eu tenho que deslocar a vírgula 3 casas. Agora, pode ser para a direita, pode ser para a esquerda. O que vai, digamos assim, dizer se é para a direita ou para a esquerda? É se é uma multiplicação ou divisão. Professor, estou multiplicando. Então, se você está multiplicando, a vírgula vai para a direita. Professor, estou dividindo. Então, a vírgula vem para a esquerda. Como eu quero passar de litro para metro, então eu tenho que dividir. Então, a vírgula vai ter que deslocar 3 casas para a esquerda. A vírgula estava aqui, 1, 2, 3, vírgula, acrescento mais um zero, metros cúbicos. Então, isso aqui é igual a 0,123.566 metros cúbicos. Tranquilo? Então, guardem bem essa regrinha. Ou você multiplica por 1000, ou você divide por 1000. Depende só de quem para quem você vai transformar. Tranquilo? Se é multiplicação por 1000, a vírgula vai para a direita, e se é divisão por 1000, a vírgula vai para a esquerda. Beleza? Bom, gente, última unidade que a gente falta estudar, medidas de tempo, última grandeza, tempo. O que é o tempo, gente? Bom, agora foge de todo esse padrão que a gente veio estudando até agora. Vocês observem que nessas primeiras 5 medidas de grandeza que nós estudamos, tinha uma certa relação no prefixo, sempre quilo, hecto, deca, deci, centi, mille. Agora não. Na medidas de tempo, o que vai envolver aqui, gente? Vai envolver minuto, hora, dia, mês, década, século, milênio, minutos, enfim. Isso são medidas de tempo. E aí você tem que estar atento a saber quanto que vale cada um. Então, eu vou fazer algumas aqui para a gente ficar atento. Então, veja bem, milênio, o que é isso? 1000 anos. Um ano, 365 dias. Aí eu faço uma observação aqui. Quando se tratar da matemática financeira, a matemática financeira usa muito esse parâmetro de ano, de mês. E lá na matemática financeira, o ano utilizado é ano comercial. Tá? Se ele falar lá, um ano, para conversão de ano para dia, é ano comercial. E ano comercial é 360 dias, tá? Não 365. Fica esperto, tá? Estou falando lá da matemática financeira. Mas, a grosso modo, um ano é 365 dias. Um mês, 30 dias. Considerar 30 se não for especificado o mês. Agora, se o exercício for claro, falar bem assim, mês de maio, poxa, maio tem 31, julho tem 31, aí é diferente. Mas se ele não especificar, disser somente um mês, 2 meses, 3 meses, você vai sempre considerar 30 dias para cada mês. Tranquilo? Bom, aí eu tenho uma semana, 7 dias, um dia, 24 horas, 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. E é com base nisso aqui que a gente converte de um para o outro. Às vezes eu tenho necessidade de fazer essa conversão. Por exemplo, aqui, 8 horas em minutos. Para passar de hora para minuto, 1 hora tem 60 minutos, certo? 1 hora. Se eu tenho 8 horas, então eu tenho aqui 8 vezes 60. Eu vou ter um total de 480 minutos. Tranquilo? Se eu tenho 240 segundos e quero passar isso para minutos, para cada 1 minuto eu tenho 60 segundos. E então, se fosse de minuto para segundo, eu multiplicaria por 60. Mas como é de segundo para minuto, eu vou fazer o inverso. Eu vou dividir por 60, tá? E isso vai ser igual a 4 minutos. Ok? 8 dias em horas. Bom, gente, um dia tem 24 horas, tá? Um dia tem 24 horas. Como eu tenho 8 dias, então eu vou ter 8 vezes 24. 8 vezes 24, 192 horas. Tranquilo? Beleza? Bom, é assim que a gente procede na medida de conversão de tempo, tá?
Bom, agora a gente vai para a última parte da nossa aula, que é exatamente a parte prática. Como que a banca cobra isso daí, tá? Então, vou mostrar agora alguns exemplos de exercícios cobrados aí pelas mais variadas bancas e como que a gente procede. Vamos lá, gente? Consupan 2018. Agora, gente, eu pediria o seguinte, como é um momento agora de você testar tudo o que nós trabalhamos, eu pediria para você o seguinte, antes de verificar a resolução, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer o exercício, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar, beleza? Então, vamos lá. Aqui fala assim, um trabalhador demorou 2 horas e 35 minutos para ir de sua casa ao seu trabalho. Logo, esse tempo em segundos é. E aqui as alternativas de resposta. Beleza. Em outras palavras, esse exercício está pedindo o quê? Para eu transformar essa medida de tempo que ele deu em horas e minutos, tudo isso só para segundos. Simples. Então, vamos lá. Eu tenho 2 horas. 2 horas. Se eu transformar isso aqui para minutos, 2 horas, para cada hora é 60. Então, 2 vezes 60, 120 minutos. Beleza. E aí eu já tenho 35 minutos, porque são 2 horas e 35 minutos. Então, na verdade, quantos minutos eu tenho? 155 minutos. Só que a pergunta é em segundos. Agora, eu vou continuar o processo. Cada 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, 155 é só multiplicar por 60. Vamos fazer essa continha? Baixa o 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 5, 30 e 3, 33, vão 3 de novo. 6 vezes 1, 6 e 3 são 9. 9.300. Resposta, letra B. Tranquilo? Belezinha? Muito simples, né, gente? Então, na transformação de tempo, é de boa, é só você ficar atento aí, tomar esses cuidados que a gente observou aí. Beleza? Olha só, exercício número 2, Ministério Público Estadual de Goiás, 2018. De acordo com o sistema de medidas métrico-decimal adotado pelo Brasil, assinale a alternativa correta. E aí aqui eu tenho 5 alternativas e, obviamente, só uma é verdadeira. E aí você vai ter que ler cada uma delas, de acordo com tudo aquilo que a gente já falou, e verificar qual é a verdadeira. Então, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer aí. Vamos lá? Veja bem, gente, questões desse tipo, só existe uma verdadeira, porque se existir mais de uma, a questão vai ser anulada. Então, fica tranquilo. Então, diante de tudo que a gente já expôs aqui, a gente vai analisar situação por situação, tá? A resposta dessa questão aqui é a letra A. Mas assim, eu nem vou começar por ela. Eu vou começar pelas demais, porque a proposta aqui é a gente realmente falar sobre isso. Então, vamos começar de baixo para cima, porque a proposta aqui é pedagógica, tá? E aí depois a gente chega na resposta, que é a letra A. Na letra E diz assim, 1 hectograma Hg equivale a 10 miligramas. Essa resposta está errada, tá? Por quê? Lembram lá? Eu tenho quilo, hecto, deca, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, ele está dizendo que 1 hectograma, que é aqui, estou aqui, equivale a 10 miligramas. Olha onde eu quero chegar. E de hectograma para miligrama são 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu teria que ter 5 zeros ali e não 1 zero. Então, é um absurdo realmente essa aqui. Então, está fora. Segunda situação. Ele falou que 1 hora possui 3.000 segundos. Olha só. 1 hora tem 60 minutos.
E cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu pegar 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, está errado também. É outro absurdo. Bom, as principais medidas de comprimento adotadas no Brasil são pés, polegadas e jardas. A gente sabe que não é isso, tá? Eu acabei de mostrar qual é o sistema de unidade de medidas usado, né? Medidas de comprimento é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, e não essas aqui, tá? Então, existem algumas medidas que são dadas em polegadas, pés, tal. Não que elas não são usadas, mas não são as medidas, digamos assim, padrão utilizada no nosso país, tá? Então, também está fora. Letra B, a unidade de massa é representada pela letra M e possui variações a exemplos de centímetro, quilômetro. Está errado, né, gente? Unidade de massa é representado pela letra G, de grama, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Beleza? Então, também é um absurdo. Aí, chegamos na número 1. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que é exatamente aquela relação que eu coloquei lá, 1 para 1, 1 litro, 1 decímetro cúbico, que foi a observação que eu coloquei. Então, está corretíssima a resposta, letra A. Beleza? Tranquilo? Eu aproveitei e comecei ao contrário, exatamente, gente, só para poder discutir com vocês cada uma dessas questões. Mas é óbvio que numa prova você chegou. Agora vamos falar de prova. Estou no dia da prova. Cheguei, estou na prova, li a questão, na letra A, eu já identifiquei que ela é verdadeira. Galera, eu não vou perder tempo em fazer as outras. É claro que não. Ah, professor, mas se eu fez? Eu fiz porque pedagogicamente eu tinha que preparar você e aproveitar a oportunidade para dar algumas dicas do que é e do que não é. E o que seria correto. Tranquilo? Mas assim, na prova, você não vai fazer isso. Você vai lá, lê a letra A. Você já identificou que ela é verdadeira? Chomando, como a gente diz aqui em Cuiabá, chomando, uma palavra muito usada aqui, quer dizer, prezado concurseiro, marca e pronto. Parte para o abraço. Já foi, está resolvido. Tranquilo? É a letra A. Por quê, professor? E se tiver outra resposta? Se tiver, a questão vai ser anulada. Se tiver, a questão vai ser anulada. Não posso ter duas respostas. Beleza? Tá? Então, não vai perder tempo, não. Bola para frente. Banca IAD de 2018. Olha só o que eu tenho aqui. Cada 5 ml de um medicamento contém 2.500 miligramas de dipirona sódica e 0,20 miligramas de N-butilescopolamina. O máximo desse medicamento que se pode produzir com 40 gramas de dipirona e 0,4 miligrama de N-butilescopolamina é... Beleza, nome esquisito, até dobra a língua aqui. Mas vamos lá. Veja bem, gente, o que eu tenho que fazer aqui? Ele quer que nós descobramos a quantidade que consegue ser produzida, tá? O máximo desse medicamento que se pode produzir. Olha só. O medicamento, ele é indicado por isso aqui, ó. Cada 5 ml do medicamento. Então, a cada 5 ml, eu tenho, digamos assim, uma porção desse medicamento. Tranquilo? Eu tenho que pensar assim. É como ele me deu aqui que essa porção de 5 ml é formada por essa quantidade, 2.500 de dipirona e 0,020 desse outro composto aqui, N-butil, alguma coisa ali. Beleza? É assim que eu formo uma porção de 5 ml. Agora ele disse o seguinte, se eu tiver 40 de um e 0,4 do outro, se eu pegar isso daí, quantas porções de 5 ml eu vou conseguir montar? Tá? Então, eu tenho que pensar desse jeito. Então, vamos lá. Falando primeiro na dipirona. A dipirona, para cada porção de 5 ml,
para cada porção de 5 ml, a dipirona usa 2.500 miligramas. Só de dipirona. Para cada 5 ml eu uso 2.500 miligramas de dipirona. Bom, quanto de dipirona foi me fornecido? Foram fornecidos 40 gramas de dipirona. Então, agora eu vou trabalhar com essa ideia. Agora eu tenho 40 gramas. Eu vou ter que pegar essas 40 e diluir em porções de 2.500 miligramas, porque eu sei que a cada 2.500 miligramas eu consigo 5 ml, que é a parte referente ao dipirona, certo? Então, beleza, vamos descobrir então, com essa quantidade de dipirona, quantas porções de ml eu consigo contribuir. Vamos lá. Primeiro ele me deu 40 gramas. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes, miligrama e grama. O que eu tenho que transformar? Ou eu passo miligrama para grama, ou eu passo grama para miligrama. Transformando isso daqui para miligrama, eu vou ter aqui, de grama para miligrama, são 3 casas. Você tem lá, ó, grama, decigrama, centigrama, miligrama. 1, 2, 3 casas para a direita. Então, acrescento 3 zero. Pronto. Então, na verdade, esses 40 gramas são 40.000 miligramas de dipirona. Quantas porções eu consigo fabricar de 2.500? É só dividir. Então, isso aqui vai fazer isso aqui, ó. 40.000 dividido por 2.500. Corta 2 zerinhos. 400 dividido por 25, 16. Então, olha só. Com 40 gramas de dipirona, eu consigo fazer 16 porções de 2.500 miligramas, e eu sei que cada porção dessa contribui na formação de 5 ml. Calma, agora eu tenho que ver a composição do outro, porque o outro também contribui. O medicamento não é formado só por dipirona, tem o outro medicamento. Então, vamos lá. O outro medicamento, que é esse N-butil aí, eu vou só colocar as iniciais, N-butil. Para contribuir com 5 ml, eu preciso de quanto desse N-butil? Ó, eu preciso de 0,020 miligramas. Essa é a quantia que eu preciso. Quanto que eu tenho disponível para produção? Eu tenho 0,4 miligrama. Ele me deu 0,4 miligrama. Beleza. Eu tenho mais do que eu preciso. Então, eu tenho que ver que com essa quantidade que eu possuo, quantas porções de 0,020 eu consigo produzir. O mesmo raciocínio da dipirona. Então, eu vou dividir. Então, eu vou pegar o que eu tenho, que é o 0,4, e vou dividir por 0,020. Professor, não precisou transformar? Não. Por quê? Porque aqui ele já deu em miligrama e aqui também já está em miligrama. Eu tive que transformar aqui porque eram unidades diferentes. Vocês estão entendendo aonde que aparece a transformação de unidades? Eu estou usando de outras operações matemáticas, mas eu tive que transformar. Uma coisa tem que ficar claro, prezado concurseiro. Você não pode trabalhar com unidades diferentes. Você não pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, se uma grandeza apresenta unidades diferentes. Você tem que converter para a mesma unidade. Aí você pode fazer qualquer operação. Então, fazendo essa divisão aqui, gente, nós vamos ter aqui 20 como resposta. Professor, como que o senhor chegou nesse 20? Simples. Você tem aqui, ó, 0,4 dividido por 0,02. Não precisa colocar aquele zero depois, não, tá? Para esse cara aqui, quem tem mais casas depois da vírgula? Não é aqui? Não são 2 casas? Se essa vírgula vir para cá, não vai ficar 2? Então, eu ando 2 casas com a vírgula aqui. Fica 40. A vírgula estava aqui, 1, 2, 40. A vírgula estava aqui, 1, 2. Ficou 2. 40 dividido por 2, 20. Tranquilo? Beleza? Então, esse aí, na aulinha de números decimais, que nós já passamos, eu mostro para vocês como que faz divisão com número decimal. Aí, veja bem, gente, olha só.
Com a dipirona, eu consegui fazer 16 porções. Com o N-butil, eu consegui fazer 20 porções. Qual vai ser a alternativa de resposta? Bom, primeiro, veja bem, esse medicamento não é formado só por dipirona e nem só por N-butil. É formado por dipirona e N-butil. Ou seja, eu tenho que usar os dois compostos, né, os dois componentes para fazer esse medicamento. Como eu só consigo produzir 16 porções de dipirona, mesmo que no N-butil eu consiga produzir mais de 16, eu não irei conseguir fazer medicamentos mais do que 16, porque eu só tenho 16 porções de dipirona. Então, dessas 20, eu vou usar só 16. O que vai fazer com outras 4? Sei lá. Mas não vou conseguir formar o medicamento, porque o medicamento não é formado só por N-butil, precisa da dipirona. Então, na verdade, eu vou conseguir, então, formar 16 porções de 5 ml cada porção. Aí você observa que a alternativa de resposta está em ml. Então, quantos ml eu vou conseguir produzir? É só pegar o 16, multiplicar por 5, 5 vezes 16, 80, resposta letra A. Tranquilinho? Beleza? É um exercício que exigiu uma compreensão textual bem grande. Professor, não, onde entra a transformação? Aqui, ó, se eu não tivesse transformado a unidade, eu não iria conseguir fazer o exercício. Então, é isso que vai acontecer na prática, galera. A banca dificilmente vai pedir para você transformar só a unidade, mas ele vai te dar um esquema matemático, lá uma sentença matemática, onde, para você operacionalizar, tem que fazer a conversão. Ok? Vamos para mais uma aqui. Ó. Olha só. Uma piscina mede 3 metros de largura, 4 metros de comprimento e 2 metros de altura. E está com 3/4 da sua capacidade preenchidos. Quantos litros de água há na piscina? Isso aqui também é um exercício que caiu agora em 2018. Eu esqueci de colocar a banca aqui, mas também é um que foi cobrado agora esse ano. Então, eu tenho que a piscina mede 3 metros de largura, 4 de comprimento e 2 de altura. Está com 3/4 da sua capacidade preenchida. Quantos litros de água há na piscina? Então, se eu souber quantos litros tem, eu calculo 3/4 desse valor, pronto, está resolvido. Bom, como que eu faço isso, gente? Para calcular o volume de uma piscina, que entra conhecimento de geometria, né? O volume é calculado pelo produto das grandezas, comprimento, largura e altura. Então, basta eu multiplicar 3 vezes 4 vezes 2. Então, o volume vai ser igual a 12, 24 metros cúbicos. 24 metros cúbicos. Mas veja bem, ele está falando em capacidade. Capacidade não é metro cúbico, capacidade é litros. Então, tem que transformar. Lembram? Para passar de metros para litros, é só multiplicar por 1000. Então, a capacidade vai ser igual a 24.000 litros. Essa é a capacidade total da piscina. Mas a pergunta aqui é o seguinte: quantos litros existe nessa piscina, sabendo que só 3/4 está preenchido? Então, agora eu tenho que achar 3/4 desse valor. Tá? Então, como que eu acho uma fração? Quanto que uma fração representa de um valor? É só fazer o produto dessa fração por esse valor. Simples assim. Então, eu vou pegar 24.000 e multiplicar por 3/4. Se você tem dúvida, assiste a nossa aulinha de fração. Lá também mostrei como que se encontra a fração de um determinado valor. Bom, então para fazer isso daqui, multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. Ou divide, depois multiplica, ou multiplica, depois divide, como você preferir. Então, 3 vezes 24, 72.000. 72.000 dividido por 4, 18.000. Então, resposta, letra A. Pronto, está resolvido o exercício. Tranquilo, gente? Belezinha? Isso é transformação de unidades. Beleza, gente? Ó, chegamos ao final da nossa aula. Galera, como vocês puderam observar,
Quando a gente fala em sistema de unidades de medidas, a banca vai explorar não a transformação direta, mas assim como nesses exemplos que eu acabei de dar, ela vai te dar um contexto, você vai ter que fazer uma operação matemática, que às vezes pode envolver até operações geométricas, e no final, ou antes ou durante, você vai ter que fazer a conversão. Porque ou ele te dá uma unidade e pede em outra, ou ele te dá unidades diferentes no mesmo exercício, que para você associar tem que converter tudo para uma mesma unidade. De uma forma ou de outra, você tem que saber esse processo de transformação, que é o que nós treinamos nessa aula. Beleza, gente? Então, me despeço de vocês, pedindo a Deus que continue abençoando, te dando força para você não desistir dessa caminhada, que sabemos que não é fácil, mas é possível, porque Deus está contigo. E na certeza que esse mesmo Deus estará conosco, marcamos nosso próximo encontro, porque só Deus nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clic-clac.